Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Um dia, durante o almoço, conversando com um amigo do serviço, ele me contou que tinha feito uma pesquisa na internet e tinha achado um monte de pessoas com o mesmo nome. Nome e sobrenome, claro, né? Até porque só o nome é super fácil. E todos espalhados pelo Brasil inteiro, os 4 cantos do país. Comentou que não imaginava que fosse um nome tão comum. Olha, não me perguntem por quê, mas fiquei com aquilo na cabeça e depois em casa resolvi fazer uma pesquisa também, para ver se tinha mais alguém com o mesmo nome e sobrenome que eu. Sempre achei o meu nome assim meio incomum. E é mesmo, né? Eu, por exemplo, nunca tinha conhecido outro cara com o nome de Benjamin, pelo menos não pessoalmente. Enfim, fiz a busca na internet e, para minha surpresa, além dos meus perfis, ainda havia mais 3 Benjamins ali na rede. Repito, mesmo nome e sobrenome, inclusive o nome do meio. Confesso que fiquei espantado. E esse espanto só se multiplicou quando, depois de conferir perfil por perfil, constatei que uma dessas pessoas também morava exatamente aqui, na mesma cidade que eu. Bateu a curiosidade? Sabe, eu acessei o perfil desse outro Benjamin. Olhei tudo, de cabo a rabo. Descobri que ele tinha uma loja de som automotivo. Ali constava, inclusive, o endereço da loja, o telefone. E num sábado, depois de ficar com essa história na cabeça, resolvi dar um pulinho na loja e conhecer. E, inclusive, se possível, até bater um papo com o cara. Imagine, nome e sobrenome igualzinho. Não me perguntem por quê, mas fiquei tão consumido pela curiosidade que eu não sosseguei enquanto não fui até a loja do cara. Tudo naquela expectativa de conhecer o meu xará. Na verdade, parecia até que tinha uma força superior me impelindo a fazer aquilo. No sábado, eu trabalhava até meio-dia. E no fim do trabalho me mandei até o endereço. Mesmo correndo o risco de perder a viagem, né? De repente, a loja estava fechada. Por sorte, ainda estava aberta. Estacionei, entrei, demoraram para vir me atender. A menina que estava no balcão estava conversando com alguém no celular e tinha mais 2 homens mexendo num carro, com certeza fazendo instalação de som. Até que dali a pouco a moça veio falar comigo. Cumprimentou e perguntou o que eu queria e, meio sem saber o que dizer, falei que estava querendo trocar o som do meu carro. Ela me mostrou alguns modelos e, enquanto dava uma olhada, fiz a pergunta que não queria calar. Escuta, por acaso tem algum Benjamin aqui? Tem sim, é meu irmão. No fim, depois de um tempo de conversa, acabei não resistindo e confessei toda a verdade para ela. O motivo de eu ter ido até aquela loja. Contei tudo do começo até o fim. Mesmo meio envergonhado, né? Porque, sei lá, coisa meio esquisita, mas... Aí quando eu falei que eu e o irmão dela tínhamos o mesmo nome e sobrenome, inclusive o nome do meio, ela arregalou o olho e ficou espantada também. Depois se virou para os caras que estavam ali mexendo o carro e chamou um deles. Benjamin, vem aqui um pouquinho. Tem uma pessoa querendo conversar com você. Em vez de curioso ou espantado, eu percebi que o meu xará ficou, na verdade, meio desconfiado. Sabe a pessoa quando vem assim, te olhando, te medindo, cheio de reserva? Acabei lhe mostrando a minha identidade para ele ver que eu estava falando a verdade, né? E depois disso ele fez uma careta, assim, demonstrando ter ficado surpreso também. Falei para ele que só estava ali por curiosidade mesmo. Aí me ofereceram um café e depois de algum tempo de conversa, olha, parecia até que éramos amigos de longa data. Conversei não só com ele,
mas com sua irmã também. Aliás, que moça bonita. Jéssica. No fim, antes de me despedir e seguir meu rumo, acabei até comprando uns produtos de limpeza de carro. Depois que saí daquela loja, eu achei que nunca mais fosse falar com eles, mas, para minha surpresa, já no dia seguinte, olha as coincidências. Recebi uma solicitação de amizade no meu perfil de ninguém menos do que da Jéssica. Além do convite, tinha também uma mensagem, ela dizendo que tinha gostado de me conhecer, que eu parecia ser um cara muito bacana e me pedindo para adicioná-la. Mesmo assim, pensei que não fosse passar disso, mas aí a gente começou a trocar mensagens e as mensagens foram ficando cada dia mais constantes. Depois, inclusive, trocamos telefones, até que um dia ela me escreveu umas coisas que, olha, não vou mentir, viu? Mexeram comigo. Naquelas alturas, já fazia quase 3 semanas que tínhamos nos conhecido. Até que ele escreveu. Primeiro perguntou, se acredita em horóscopo? Eu falei que mais ou menos. Aí ela completou. Pois eu acompanho o meu signo todos os dias. Você lembra aquele dia quando você apareceu na loja? Então, no meu horóscopo aquele dia, falava que eu estava em vias de conhecer alguém especial, que poderia mudar os rumos da minha vida sentimental. Sabe, ela escreveu aquilo e eu tentei me fazer de entendido. Sério? Mas como assim? Ela respondeu na mesma live. Olha, na verdade nem eu sei direito. Só sei que estava lá escrito isso, no meu horóscopo. Que eu ia conhecer, estava em vias de conhecer alguém muito especial e que poderia mudar os rumos da minha vida sentimental. E aí, você apareceu. E quer saber, não vou mentir. Fiquei pensando nisso o tempo todo depois que você foi embora. Fiquei com a história na cabeça. O que você acha? Será que tem alguma coisa a ver? Olha, eu cheguei a pensar que ela pudesse estar interessada em mim e de repente ficou inventando aquelas histórias todas de horóscopo. Até porque convenhamos, né? Se não estivesse, nem teria me falado nada. Teria deixado quieto. Pelo menos era o que eu teria feito. Pensando nisso, acabei lhe fazendo um convite para a gente se encontrar pessoalmente e aí conversarmos sobre o assunto. Ela topou na mesma hora, dando mostras de que realmente estava afim. A ideia era de combinar um almoço, mas ela preferiu que fosse depois do serviço, assim teríamos mais tempo para a gente conversar. Nos encontramos no centro depois das 7 horas da noite e desde o comecinho deu para sentir aquela atmosfera gostosa, né? O interesse era visível de parte a parte. Tanto que não demorou muito para acontecer o nosso primeiro beijo. Tomei iniciativa e ela correspondeu. E depois do primeiro, aí a gente começou a se beijar e não queria parar mais. Olha, incrível como as coisas acontecem. Sim, a gente conhece alguém, de repente, e levado por um interesse completamente diferente. Veja só, eu fui até aquela loja para conhecer um cara que tinha o mesmo nome que eu. Sabe, o objetivo completamente diferente. Além de bonita, era uma menina doce, sabe? Que na verdade deu pouca chance para a gente conversar, porque, repito, a gente começou a se beijar e não queria parar. No fim, me ofereci para levá-la em casa, mas ela falou que não precisava, que voltaria para casa de ônibus mesmo. Insisti, mas ela não mudou de ideia. O fato é que depois daquele nosso encontro, as mensagens se tornaram mais constantes. E tudo aquilo que a gente escrevia um para o outro, naturalmente que mudou um pouco de vibe, né? E com o passar dos dias, tudo aquilo começou a se encaminhar. No nosso terceiro encontro, por exemplo,
Acabamos indo para a cama. E olha, foi uma coisa tão maravilhosa e tão especial que eu realmente não esperava. O fato é que fui me afeiçoando a ela. E com o passar do tempo, mais e mais, essa menina passou a dominar o meu pensamento o tempo todo. Mas olha, isso em pouco tempo, menos de um mês. O problema foi que nesse dia, quando a gente foi para a cama pela primeira vez, acabamos tendo uma conversa que me deixou meio ressabiado, sabe? Eu não gostei muito. Até porque lembro que eu quis levá-la para casa de carona. Até porque não fazia sentido, né? Ela ir de ônibus depois de tudo que tinha rolado entre nós. Mas como ela continuou dizendo que não precisava, eu meio que me enferrusquei. Quis saber o que estava acontecendo, o porquê daquela negativa. Por que ela não queria aceitar a minha carona? Ela ficou me olhando de um jeito assim meio esquisito, até que falou: Benjamin, escuta, eu aceito a tua carona então, tá? Só que aí você me deixa no terminal, que é bem pertinho lá de casa. Mas por que no terminal, Jéssica? Por que eu não posso te levar na tua casa? Tem alguma coisa que você não me contou e que eu não estou sabendo? É que eu terminei um namoro e não faz muito tempo. E esse meu ex-namorado mora bem ali do lado de casa. Não quero que ele me veja chegando com alguém, né? Ou então que alguém veja e conte para ele. E ele fique pensando coisa e depois venha me cobrar. Tá, mas você não disse que terminou com o cara? Olha, imagine como eu me senti nessa hora. Não gostei. Até porque naquele momento ela não tinha mencionado nada, né? Nem por alto. Segundo ela, fazia pouco mais de um mês que tinha terminado o romance com esse cara, mas que ele não tinha aceitado bem o fim e não tinha se conformado. E para evitar a confusão, pelo menos foi a explicação que ela me deu, ela preferia que ninguém ficasse sabendo que a gente estava saindo. Olha, confesso que me senti meio inseguro, viu? Principalmente porque ela falou que tinha se relacionado com esse sujeito durante quase 3 anos. Convenhamos, né? Ficar com o cara 3 anos não é um namorinho qualquer. Cheguei a perguntar: tá, mas você ainda sente alguma coisa pelo cara? Fui eu que terminei com ele, Benjamin. Não, eu sei, você já falou, mas mesmo assim, você sente alguma coisa por ele ainda? Ela não respondeu em palavras, só balançou a cabeça. Só que não sei, viu? Não senti muita firmeza, não. Parecia até que ele evitava falar no assunto. De todo modo, o que eu podia fazer, né? Estava começando um relacionamento com ela. Ela falou que queria continuar me vendo, mas que preferia que ninguém do seu bairro nos visse juntos, até para evitar que o seu ex ficasse sabendo e desse algum problema. Até porque ele não tinha se conformado, né, com a separação. O fato é que a gente continuou se encontrando. Até que tempos depois, ela veio me contar que uma prima dela estava de casamento marcado e que inclusive seria a madrinha. Bom, até aí tudo bem, né? O problema foi que ela contou isso com uma cara meio estranha e completou a informação. Queria tanto que você fosse comigo, só que não vai dar, porque o César também vai nesse casamento, né? Olha, o nome desse cara e a simples menção dele já estava me irritando. Até porque ela falou aquilo que o cara também iria e eu percebi que tinha mais alguma coisa que ela estava querendo dizer. Sabe quando a pessoa fica te olhando ali como se estivesse criando coragem para te falar mais alguma coisa?
E o pior é que eu não estava enganado. E tem outra coisa, Benjamin. Olha, eu sei que você não vai gostar muito, mas eu vou entrar na igreja com ele, o César. Ele também vai ser padrinho, meu par. Quando a minha prima e o noivo dela nos convidaram, a gente estava junto. Ele também é muito amigo dele, você entende? Tudo bem com você? Não vai ficar chateado? Imagine se eu não ia ficar chateado. Fiquei muito chateado. Mas olha, mais do que chateado. Claro que não gostei nada de saber daquilo. Tem cabimento agora? A gente junto. De repente, ela, madrinha de casamento, entra na igreja com o ex-namorado, cara que nem estava mais com ela. Tudo porque tinham combinado quando os dois estavam juntos. Sabe, nada a ver. Claro que eu não gostei. Só que... o que eu ia fazer também, né? Os dois seriam um par. Entrariam na igreja juntos, de bracinho dado. Como que eu não ia ficar aborrecido? Não só aborrecido, como inseguro, com medo. Ah, mas você não confia no teu taco? Muito fácil falar de fora, né? Falei que tudo bem, né? Já que eu não podia evitar. Era uma situação delicada para mim, mas que, enfim, né? Eu entendia. Também não podia impedir que a menina... Olha, eu acho que foi só nesse momento que eu me dei conta do quanto estava envolvido com essa menina. O quanto estava levando a sério aquele nosso relacionamento. Apesar do pouco tempo que estávamos juntos. Menos de 3 meses. No dia do casamento, por exemplo, a gente não se viu. Ela ficou se arrumando, passou a tarde no salão, depois me mandou umas fotos e realmente estava linda. Foi inevitável ficar com ciúme. Claro, né? Fiquei cheio de insegurança. Só de saber que seu ex-namorado não ia sair do seu lado. Os dois entrariam de braços dados na igreja. Olha, uma sensação tão ruim. Eu nunca tinha me sentido daquele modo na minha vida, na minha cabeça. Mas olha, eu tinha certeza que o cara, até porque ele não tinha se conformado, ela mesma tinha me contado. O cara, com toda a certeza do mundo, ia tentar alguma coisa com ela. Mas assim não. Mas ainda, ela toda linda, toda produzida daquele jeito. Ela mesma dizia que não tinha aceitado o fim do relacionamento. Com certeza, o cara ia tentar, sabe, jogar um charme. E só de pensar nisso, olha só, eu sei como que eu me senti. Um dos piores dias da minha vida. Até porque ficamos incomunicáveis, né? Ela falou que não ia ligar o celular, até para não atrapalhar o casamento. E que depois a gente conversaria. O problema foi que nem mesmo no dia seguinte consegui contato com ela. Liguei, mandei mensagem, mas o aparelho continuava desligado. Pensei tanta coisa. E tudo bobagem, né? Só coisa ruim. E nem tinha como ser diferente. Na segunda-feira, finalmente nos falamos. Mas de saída, eu senti que ela estava meio estranha. Diferente das outras vezes quando a gente se falava. E quando ela falou que precisava conversar comigo, queria me encontrar depois do serviço, já liguei o sinal de alerta. Já pensei comigo mesmo, sabe? Já me deu aquele tremelico. Ai, meu Deus, que será que essa mulher quer conversar comigo? Para piorar, perto das 6 horas, ela voltou a me ligar, dizendo que não poderia ir ao meu encontro e que era melhor a gente conversar por telefone mesmo, que inclusive seria melhor. Olha, eu gelei nessa hora, viu? Fiquei só esperando pela bomba. Algo me dizia que eu não iria gostar nem um pouco do que ela tinha para me dizer.
E ela começou daquele modo. Benjamin, puxa, sei lá como te falar, eu sinceramente não imaginei em momento nenhum que isso pudesse acontecer, mas você precisa entender. Eu e o César, a gente tem uma história, foram quase 3 anos juntos. Olha, nessas alturas, vamos convir, não precisava dizer mais nada. Sabe, bastava. Aquele frio na espinha. Minha voz, sabe, ainda naquela esperança de... Saiu até meio sumida, como se eu tivesse alguma coisa me trancando a garganta. O que é que você está querendo me dizer? Você... Então... É que eu e ele, a gente conversou e... resolvemos fazer mais uma tentativa no nosso relacionamento, você entende? No nosso relacionamento, mas que nosso relacionamento? Você não falou que tinha terminado com o cara? Pois é. Mas então, a gente... Eu não queria te magoar. Sabe, juro por Deus, eu queria evitar esse momento, mas aconteceu. E sabe, eu e o César, a gente merecia mais essa chance, você entende? Quase 3 anos juntos. Ah, meu Deus, que desespero. Que vontade de bater a cabeça na parede. Tudo aquilo que eu mais temia estava acontecendo. De bobo, eu ainda perguntei: vocês voltaram então? É isso? Sim, a gente resolveu reatar. E vocês ficaram juntos no casamento? Passaram a noite juntos? Não minta pra mim, Jéssica. Pode ser verdade. Por mais que doa, eu prefiro saber. Sua resposta foi o silêncio. Nem mesmo a respiração dessa mulher eu ouvia. O que, convenhamos, já era uma resposta. Enquanto tentava assimilar o golpe, ela voltou ao ar. Bom, era isso que eu tinha para te falar. Você me perdoa, mais uma vez, eu juro, não foi nada premeditado. Aconteceu. Olha, eu adorei tudo que houve entre nós. Você é uma pessoa muito bacana, que merece toda a felicidade do mundo, mas infelizmente a gente fica por aqui. O que eu podia dizer a não ser baixar a cabeça e aceitar? Para ter reatado com o ex, ela ainda devia gostar dele, né? Me lembrei daquele dia, quando ela me contou, depois de muita insistência, que tinha terminado um relacionamento fazia 1 mês, que ela tinha terminado com o cara, e que eu perguntei se ela ainda gostava do sujeito. E ela só balançou a cabeça, assim, dizendo que não, mas sabe quando você não sente firmeza? Porque se a pessoa não gosta, ela fala. Claro que não gosto. Ela nem falar, ela falou. Só balançou a cabeça assim, uma vontade de... Com certeza devia sentir alguma coisa por ele. Azar o meu, né? Inclusive, quando perguntei se ela ainda gostava dele, ela teve aquela reação. Sei que ela não teve culpa por eu ter me apaixonado. E nem tem culpa se, porventura, ela ainda gosta do cara, né? Coisa que a gente, infelizmente, tem de entender, porque acontece. Agora, uma coisa é entender, outra coisa é aceitar. Me apaixonei em tão pouco tempo, assim, tão rapidamente, do modo mais infantil possível. Se bem que eu digo que ela não teve culpa, mas um pouco de culpa ela teve sim. Primeiro foi ela que se aproximou. Ela que tomou iniciativa.
com aquela história de horóscopo. E depois, ela tem outras culpas. Quem mandou ser tão linda, tão doce e tão encantadora? Se ela não fosse nada disso, eu não teria me encantado tanto. E tudo aconteceu num espaço de tempo assim tão curto. Não tive nem tempo de assimilar o que estava se passando. Fui me deixando levar, porque a sensação era tão boa, tão gostosa. E agora me resta o quê? Agora sou obrigado a arrancar a todo custo esse sentimento, porque adianta ficar gostando de uma pessoa que não, já tomou outro rumo, voltou pro ex. Aquele com quem ela falou 2 ou 3 vezes, tinha uma história. Se bem que é aquela coisa, viu? Quando a gente não gosta da pessoa, pode ter vivido 8, 10, 15 anos. Que não tem esse papo de viver uma história. Ela voltou para ele porque, além da história, ela gosta do cara. Uma coisa difícil de assimilar, difícil de aceitar, mas que eu tenho que aceitar porque é verdade. Então, de que adianta eu ficar insistindo, mantendo esperança? Ficar lembrando do rostinho dela, não tirá-la do pensamento, só se for para sofrer mais ainda. Não deu certo para mim. Não deu certo. Aquele dia nem eu sabia, mas o meu horóscopo deu errado. Eu pensei que estávamos começando a escrever uma história bonita, uma história de amor, porque tudo começou assim, como um mando figurino. Mas ela continuava presa. Aquela outra história, aquele outro cara. Ela falou que foi ela que terminou o namoro, o noivado, sei lá, com o cara. Mas se terminou, foi por alguma coisa que ele fez. Porque se foi ela que terminou, por que voltou para ele tão fácil? Ah, isso é coisa da vida, tem que aceitar. Tá bom, eu sei. Pode acontecer com qualquer um. Até por isso não a culpo. Mas olha, como dói pensar que a perdi. Que ela voltou para aquele cara. Como me judia ter a certeza de que nunca mais eu vou beijar aquela boca. Nunca mais vou sentir a força do seu olhar aqui no meu. Nunca mais vou experimentar a doçura do seu sorriso. Sentir o seu cheiro, o seu perfume. Como dói, meu Deus. Ah, como dói.